Bom dia aos alunos do cursinho Revisão para o Vestibular 2014 e do I10 Colégio e Curso. Aqui quem está falando é o professor Joagne, professor de produção textual. Estamos aqui para falarmos um pouco da prova de redação do Vestibular 2014 da Universidade Estadual da Paraíba. Para nossa grata surpresa, pelo sexto ano consecutivo no cursinho e segundo ano consecutivo no I10 Colégio e Curso, nós acertamos os dois gêneros que caíram no vestibular da UEPB. Então, os nossos alunos, com certeza, tiveram uma grata surpresa, fizeram a prova com bastante tranquilidade, haja vista que os dois gêneros que caíram na prova foram vistos e amplamente debatidos e estudados em sala de aula. E para uma surpresa ainda maior, nós conseguimos acertar igualmente um dos temas que foi cobrado no vestibular, que foi o tema dos idosos, né? No aulão beneficente de redação específico para o Enem, dentre os temas que nós falávamos que poderiam ser cobrados nos vestibulares de 2014, a questão dos idosos estava lá presente. Então, esse ano a gente fez a dobradinha. A gente não só acertou o gênero, como também acertou o tema que foi cobrado na prova da UEPB, para nossa grata surpresa. De maneira geral, a prova foi tranquila. A única questão que a gente encontrou certa dificuldade foi no que diz respeito aos fiscais. E aí eu quero lamentar publicamente a atitude de alguns fiscais, de algumas escolas, de alguns locais de prova aqui de Campina Grande, né, que estavam induzindo os alunos a colocarem título na carta argumentativa, de tal forma que todos nós sabemos que carta argumentativa é um gênero que não admite título. Então, isso aconteceu em mais de uma sala, aconteceu em mais de um local de prova. Nossos alunos, como tiveram uma boa preparação, ontem, inclusive, recebi a ligação de uma aluna que dizia: Joagne, a fiscal disse bote, que o título é obrigatório, tá aí a linha do título. E ela disse: eu não vou colocar, porque eu aprendi, eu estudei que carta argumentativa não tem título, e não colocou o título. Então, parabéns para esses alunos realmente que estudaram, para esses alunos que realmente tiveram pulso e não se prejudicaram em relação a esse problema de alguns fiscais no local de prova. Outros, infelizmente, a mando do fiscal, terminaram por colocar o título na carta argumentativa. Mas de antemão, eu quero tranquilizar estes alunos, dizer que embora o gênero da carta argumentativa, conforme a gente vai ver daqui a pouco, não admita título, haja visto que a carta que admite título é a carta aberta, a carta denúncia, a carta protesto, o manifesto, o abaixo-assinado, a carta ao leitor que nós estudamos. Embora não admita-se título na carta argumentativa, a Universidade Estadual da Paraíba, ela não poderá zerar, ela não poderá anular as cartas que porventura apareçam com título, porque foi a própria Universidade Estadual da Paraíba, através de alguns fiscais, que induziram os alunos a colocar título. Então, assim, eu fico extremamente preocupado com esse tipo de comportamento. Leia-se, de alguns fiscais, não fui de todos, de alguns fiscais, certo? O que demonstra um certo despreparo. Gente, nós sabemos que a folha de redação ela tem o espaço para o título, porque é uma mesma folha de redação para quem vai fazer o artigo de opinião e para quem vai fazer a carta. Então, se você escolhe fazer o artigo de opinião, você coloca o título. Se você escolhe fazer a carta, como a carta é um gênero que não admite título, nós vimos isso no cursinho e vimos isso em sala de aula. O que é que o aluno faz? Deixa o espaço do título em branco. Sempre foi assim, né? Mas infelizmente aconteceu
esse problema em alguns locais de prova. Alguns alunos, infelizmente, foram induzidos pelos fiscais a colocarem título, outros tiveram pulso, bateram o pé e disseram: carta argumentativa não tem título e eu não vou colocar o título. Então, de antemão, eu queria tranquilizar todos os alunos em relação a essa temática e dizer que a UEPB ela não poderá zerar a redação de quem colocou o título, porque foram os próprios fiscais que induziram os alunos a colocarem título em algumas salas, em alguns locais de prova. Certo? Então, de antemão, eu queria tranquilizar, porque ontem quase não para de tocar o meu celular, sempre com a mesma reclamação. Sempre com a mesma reclamação. Mas vamos aqui passar agora para uma análise de ambas as propostas da prova de produção textual. A proposta 1, ela trazia um texto, né, uma charge: fale ilimitado, fale pessoalmente, onde você tinha duas pessoas se abraçando, de um lado um celular jogado no chão, de outro lado um tablet jogado no chão, e você deveria se posicionar sobre o tema: como lidar com as relações pessoais no mundo contemporâneo. Minha gente, esse tema, ele é extremamente fácil, extremamente atual, já foi cobrado em outros vestibulares muito recentemente. Quem não lembra da redação do Enem Viver em Rede no século XXI? Basicamente a mesma temática. Ou quem não lembra da proposta do próprio artigo de opinião da UEPB há 2 anos, amizade virtual. Então, tanto o tema Viver em Rede no século XXI, como o tema da amizade virtual, que já foram cobrados no vestibular da UEPB e no próprio Enem, são retomados aqui na proposta 1, ao trazer a questão das relações pessoais no mundo contemporâneo. Gente, o tema da redação era como o mundo, como a sociedade mantém as suas relações no mundo contemporâneo, na situação atual. É aquela velha questão que nós debatíamos em sala de aula ao abordar essas propostas de redação, dos malefícios que a tecnologia trouxe ao nosso mundo contemporâneo. Quais sejam? A questão de você trocar a relação pessoal, trocar o abraço, trocar o aperto de mão, trocar a conversa olho a olho pela conversa da internet, pelo celular. Hoje nós estamos vivendo em um mundo em que o contato pessoal ele está sendo reduzido cada vez mais. E era isso que o aluno deveria trabalhar no artigo de opinião. O aluno deveria defender um ponto de vista, deveria defender um posicionamento no sentido de que é bom ou é ruim essas relações sociais no mundo contemporâneo estarem sendo substituídas pelo mundo da tecnologia. O que é bom é manter a conversa olho a olho, a conversa pessoal, ou manter uma conversa telefônica, viver no mundo da internet. Aquela discussão que a gente até brincava no cursinho e nas aulas. Tem gente que curte todas as suas fotos no Facebook, mas não te cumprimenta na rua. Era esse o tema da redação, era esse o tema do artigo de opinião. Logicamente, o candidato deveria trabalhar das mais variadas formas possíveis, mas sem fugir do tema principal. Qual é o tema principal? As relações sociais no mundo contemporâneo. Como é que as pessoas estão se tratando? Como é que as pessoas estão convivendo no mundo contemporâneo? Quem não seguiu essa linha, infelizmente, fugiu do tema da prova. Quanto ao gênero artigo de opinião, eu dizia na aula. O pessoal perguntava: Joagni, que gênero cairá? Eu digo: olha, são duas propostas, 2 gêneros. Eu vou indicar 3. Artigo de opinião. Desde 2003, a Universidade Estadual da Paraíba sempre coloca artigo de opinião, com exceção do vestibular 2010. O vestibular do ano 2009, vestibular 2010 da UEPB, foi o único vestibular que não caiu artigo de opinião na UEPB. Na época foi cobrado editorial e
reportagem. E eu dizia aos alunos, vão preparados para fazer um artigo de opinião, porque sempre cai, mas também vão preparados para que não caia um artigo de opinião. Mas eu arrisco o artigo de opinião, arrisco um gênero jornalístico, mas de uma coisa eu tenho certeza, o ano de 2013 será o ano da carta. Quem foi meu aluno, quem assistiu às minhas aulas, lembra muito bem dessa minha afirmação. Este ano vai ser o ano da carta e não de outra coisa. Mas antes da gente entrar na questão da carta, vamos voltar aqui para a estrutura do artigo de opinião. Porque o que o aluno quer mesmo saber é questão de estrutura, é questão de gênero, né? Tem escola aí que está comentando, lendo a prova, o aluno leu a prova. Quem mais conhece essa prova é o aluno que fez. O que o aluno quer saber é o que ele podia, o que ele não podia fazer na prova. Então vamos aqui dizer questão do artigo de opinião. Estrutura de artigo de opinião. Artigo de opinião tem uma estrutura padrão, composta de título, corpo do texto e assinatura. Primeira grande polêmica. Não assinei, Joagni. E agora? Gente, o artigo de opinião, embora seja um gênero que admita assinatura, lembrando que essa assinatura é uma assinatura com pseudônimo, já que o aluno não podia se identificar na folha de redação, mas o aluno que não assinou, não se preocupe, ele não vai zerar por isso. O histórico de artigos de opinião que nós temos na UEPB nos leva a afirmar que aluno que não assina artigo de opinião, no máximo perde pontos. No máximo é tido como fuga parcial do gênero, mas zerar ele não zera. Então o aluno que não assinou o artigo de opinião pode ficar tranquilo que não vai zerar por isso. Embora o correto, embora a estrutura padrão teria que ser assinada com um pseudônimo, conforme nós afirmamos e trabalhamos em sala de aula. Então o título, coloca lá naquele localzinho destinado ao título, em seguida você vai para o corpo do texto, que deve ser composto de introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, o candidato apresenta a temática ao leitor, situa o leitor na temática, já indicando o posicionamento, já indicando qual o ponto de vista que ele irá defender. O desenvolvimento é a argumentação do seu texto, ele pode ser dividido em mais de um parágrafo, e o candidato ele vai tecer todos os argumentos que embasam aquele ponto de vista que ele está defendendo em seu texto. E a conclusão é a finalização do seu texto, onde o candidato vai reafirmar a ideia defendida ao longo de toda a obra, mas também apresentar uma solução, apresentar uma proposta de intervenção para a problemática, para o tema trabalhado na prova. Depois, pula uma linha, assina com o pseudônimo no cantinho da página. Essa era a estrutura do artigo de opinião, que o aluno não teria grande dificuldade. Só chamar a atenção mais uma vez o que nós dizíamos em sala de aula. Embora o artigo de opinião seja um texto pessoal, ele seja um texto onde você tece a sua opinião, você não poderia escrever o artigo de opinião na primeira pessoa do singular. Porque o artigo de opinião é um texto que, embora seja pessoal, é veiculado num meio de comunicação. Consequentemente, ele entra no critério da impessoalidade quanto à escrita dos textos jornalísticos. Então, quem utilizou a primeira pessoa do plural, quem utilizou o nós, não tem problema nenhum. Agora, o eu, a primeira pessoa do singular, não é bom colocar no artigo de opinião, certo? Não é bom que o candidato tenha escrito o seu artigo de opinião na primeira pessoa do singular, na pessoa eu, nem usando o verbo desinicial conjugado na primeira pessoa do singular. Então, basicamente, sobre o artigo de opinião que nós tínhamos a afirmar era isto. No que diz respeito à segunda proposta, a carta,
o aluno deveria desenvolver uma carta argumentativa dirigida a uma autoridade pública com a finalidade de chamar a atenção sobre os cuidados com os idosos. A meu ver, era a melhor proposta de redação. Se eu tivesse feito vestibular da UEPB, eu não teria pensado duas vezes em escolher a proposta 2, em escolher a carta argumentativa para ser feita. Gente, na nossa aula de revisão, nós chamamos a atenção de vocês que, embora existisse mais de um tipo de carta, em termos de estrutura, só existem duas estruturas de carta. Estrutura da carta, uma estrutura de carta que não é que é feita sem título, a estrutura da carta sem título, é o caso da carta comum, da carta argumentativa e da carta do leitor, e a estrutura de carta com título, que é o caso da carta aberta, da carta denúncia, da carta protesto, da carta ao leitor, do manifesto, do abaixo-assinado. Nós vimos isso na nossa última aula. E como caiu carta argumentativa, é o estilo de carta mais simples que deve ser feito. É o estilo de carta sem título. A partir daí, eu chamo a atenção para os alunos. Tinha no nosso cadernão de redação um trecho da obra do William Roberto Cereja e da Teresa Cochar Magalhães. O nome da obra, Texto e Interação, uma proposta de produção textual a partir de gêneros e projetos, da editora Atual, página 17, onde ele define carta como gênero textual que costuma apresentar uma estrutura padrão composta de local e data, vocativo, texto e assinatura. Então, essa era a estrutura da carta argumentativa. Mas volto ao que eu disse no início desse comentário. Quem colocou o título na carta argumentativa, não se desespere, porque houve o problema da questão dos fiscais. Havia fiscais da UEPB induzindo os alunos a colocarem título na carta argumentativa. Então, quem colocou o título, não se preocupe, porque a UEPB não poderá zerar em razão disso, certo? No máximo, poderá aí tirar alguns pontos por fuga parcial do gênero, o que eu acredito que sequer deveria ser tirado em razão dessa despreparação de alguns fiscais que induziram os alunos a colocarem título na carta argumentativa. A carta argumentativa nós vimos em sala de aula, é um gênero dirigido a alguma autoridade que tem como objetivo tentar convencer através de argumentos essa autoridade a aceitar um determinado ponto de vista. No caso específico, o ponto de vista era defender melhores condições, defender políticas públicas adequadas para o idoso, né, para a questão dos cuidados com os idosos. Então, você deveria dirigir essa carta argumentativa para alguma autoridade pública. O que é uma autoridade pública? É um prefeito, é um governador, é um presidente da república, é um vereador, é um deputado, é um senador, é um secretário, seja qualquer pessoa que ocupe um cargo público. Então, sendo autoridade pública, deveria ser enviada carta argumentativa. Outra pergunta, Joagne, não enviei minha carta para uma autoridade pública. Enviei, por exemplo, para o povo do Brasil ou para alguém que não seja autoridade pública. Zero, infelizmente sim. Porque aí você está fugindo do tema. A carta era para uma autoridade pública. Se você não enviou para uma autoridade pública, infelizmente sua redação será anulada ou deverá ser anulada em razão de fuga do tema. Mas eu acho que em relação a isso, os candidatos eles não se preocuparam, até porque a gente sempre chamou muita atenção quanto a isso. Não só do vocativo obrigatório, quando a proposta manda você endereçar a carta para alguém, mas também acerca do pseudônimo obrigatório, quando a carta manda você assinar como alguém, o que não era o caso aí de pseudônimo obrigatório. Gente, a estrutura da carta argumentativa é a seguinte.
não tem título. Tinha lá o espaço para você colocar o título. O que é que você faz? Deixa em branco. Aquela linha que tinha lá para o título era para se você quisesse optar pelo artigo de opinião. Se não optou pelo artigo de opinião, não tinha para que colocar título. Então, a linha do título deve permanecer em branco e logo na primeira linha você iria colocar o local e data. Local e data, como a gente viu, alinhado à direita da página, nos seguintes termos. Por exemplo, Campina Grande, por extenso, vírgula, 1, ou primeiro, em algarismos, de dezembro, por extenso, de 2013, em algarismos novamente, ponto final. Esse era o estilo do local e data. Colocou o local e data, pula uma linha. Joagni, não pulei a linha. Não tem problema. A função de pular a linha é para organizar melhor o seu texto. A função de pular a linha é tão somente dividir a sua carta em partes. Isso é o local e data, isso é o texto, isso é a saudação final, isso é a assinatura. Não pulou a linha? Não tem problema. Mas se pulou, ótimo. Lembrando que as linhas que você pula não conta como linha escrita para efeito de número mínimo de linhas exigido. Então, depois de local e data, pula uma linha, vai para o vocativo. Esse vocativo ele é paragrafado, iniciado com letra maiúscula e seguido de vírgula. O vocativo deveria ser dirigido a uma autoridade pública. Se fosse o prefeito, excelentíssimo senhor prefeito do município X, o excelentíssimo senhor governador da Paraíba, o excelentíssima senhora presidente da República, ou excelentíssimo vereador do município X, excelentíssimo deputado estadual da Paraíba e assim sucessivamente. Ou se for para um secretário, ilustríssimo senhor secretário, caríssimo senhor secretário, prezado secretário, enfim, uma forma de chamar a atenção do interlocutor. Lembrar que vocativo não existe sem vírgula. É regra básica de gramática. O que diferencia um vocativo de um sujeito é a presença de vírgula. Então, depois do vocativo, o candidato deveria colocar a vírgula, pular uma linha, se não pulou, não tem problema, e aí também paragrafado e também iniciado com letra maiúscula, o candidato deveria começar a escrever o texto de sua carta em quantos parágrafos você entender necessário. O conteúdo de sua carta era chamar a atenção sobre cuidados com o idoso. Então, como é que você ia chamar essa atenção? Ia chamar a atenção dizendo a importância de ter um cuidado melhor com os idosos. Trabalhar a sua argumentação. Gente, lembra quando eu disse em sala de aula que carta argumentativa é um artigo de opinião em formato de carta? É isso, é a mesma coisa do artigo de opinião, só que em formato de carta. E aqui com uma vantagem, você pode usar eu, tu, ele, nós, vós, eles, qualquer pronome pessoal que entender. O bom de se fazer a carta é isso, você tem uma liberdade quanto à escrita, desde que argumentasse, né? E é importante também que o candidato, ao longo de seu texto, faça uma solicitação à autoridade, né? É importante na carta que o candidato faça essa solicitação à autoridade. Muita gente me perguntou, Joagni, a questão da interlocução. O que é interlocução? Aquela chamada no meio da carta, por exemplo, portanto, senhor secretário, é importante que faça isso, isso e aquilo. Era obrigatório? Gente, o que caracteriza a carta é a presença de interlocução. Mas a maior interlocução de todas é o vocativo. Então, se você colocou o vocativo, perfeito. Não precisa se preocupar com maiores interlocuções, porque o vocativo é a interlocução das interlocuções. Depois de você escrever todo o texto de sua carta, você iria pular uma linha. Se quisesse, poderia colocar uma saudação final. O que é a saudação final? É aquele velho atenciosamente, cordialmente,
né? Mas não é obrigatório. Saudação final não é obrigatória. Quem quisesse colocar a saudação final, colocava a saudação final centralizada. Saudação final no meio da página, pulava outra linha e assinava centralizado no meio da página também. Quem não colocou saudação final não tem problema, basta ter assinado no meio da página. Então tá aí, esses são os nossos comentários em relação à prova de produção textual, uma prova excelente, estamos muito felizes por termos acertado 2 gêneros e termos acertado o tema. Fomos a única instituição do estado da Paraíba a acertar os gêneros e o tema do vestibular da UEPB, a única a acertar os gêneros e o tema do vestibular da UEPB. Fizemos a dobradinha e tenho certeza que os nossos alunos se deram muito bem na prova de redação da UEPB. No mais, só temos a lamentar o fato deste ter sido o último vestibular da instituição. A partir do ano que vem, a UEPB irá adotar integralmente, irá adotar 100% o Enem como método de ingresso no seu quadro discente. Então, como paraibano, eu só tenho a lamentar. Nós vamos perder um vestibular que privilegia o aluno paraibano. Nós vamos perder um vestibular que valoriza questões regionais em detrimento de um exame nacional que, queiram ou não, favorece mais o aluno do Sudeste. Pegue a prova do Enem e veja quantas questões de Nordeste caíram na prova do Enem. Agora pegue a prova da UEPB e veja quantas questões de Nordeste, né? Nós estaremos ampliando a invasão de estudantes de outros estados nas instituições de ensino superior da Paraíba. Mas, infelizmente, nos é imposta essa condição. O Enem tem seus méritos, ninguém vai tirar os méritos do Enem, mas dizer que é uma grande perda para os estudantes da Paraíba o vestibular da UEPB, como foi uma grande perda para os estudantes da Paraíba o vestibular da UFCG, um vestibular que valoriza os gêneros textuais, um vestibular que não cobra sempre dissertação, um vestibular que leva o aluno a estudar gêneros textuais, né? E nesse momento eu peço ao INEP, eu peço ao Ministério da Educação, vamos reformular a prova de redação do Enem, vamos tirar essa história de só dissertação. O Enem tem o objetivo de dinamizar a educação brasileira. A prova de redação do Enem não é nada dinâmica, ao contrário, a prova de redação do Enem é totalmente tecnicista. A prova de redação do Enem é só dissertação, leva os professores e os alunos a só quererem dissertação, e aí tira a oportunidade da nossa classe discente de encontrar um artigo de opinião, de estudar uma carta, de estudar uma notícia, de estudar um gênero narrativo. Então vamos tentar, já que a tendência é unificar os exames vestibulares em todo o Brasil, vamos, INEP, vamos, Ministério da Educação, reformular a prova de redação, vamos deixar o gênero aberto e vamos cobrar também artigo de opinião no Enem, vamos cobrar carta no Enem, resumo, resenha, notícia, reportagem, editorial, diálogo, crônica, depoimento, anúncio. Vamos fazer essa reformulação. Então eu só tenho a lamentar o fato de ser o último ano do vestibular da UEPB, mas ao mesmo tempo pedir para que seja reformulado o Enem a fim de deixar que a prova de redação ela se torne mais dinâmica e menos tecnicista. No mais, quero dizer que estou sempre aberto para algum questionamento, alguma dúvida específica que um aluno tenha tido em relação à prova de produção textual e desejar sucesso, esperar o dia 8 de janeiro, dia de divulgação dos resultados, para fazermos a nossa tradicional festa do Feira e
comemorarmos a aprovação dos nossos estudantes. Muito obrigado, estamos em período natalino, Feliz Natal para todo mundo, um próspero ano novo e vamos continuar na luta. Vamos cada vez mais torcer e lutar para que mais estudantes picuienses e da região possam ingressar no mundo universitário.